customer regulation is challenging, but there is a lot to overcome. Inefficient processes, evolving policy and business risk appetite, and a lack of investment in technology solutions. The risks are clear: low quality first-time review, reputational damage, and a poor customer experience. KPMG helps transform Know Your Customer by combining deep domain expertise, leading technology, and a commitment to operational excellence. You know the importance of stopping money laundering. You know how easy it is for something to slip through the cracks, and how tough the fines can be when it does. You know that while digital banking presents new opportunities, it's also a gateway for new types of fraud, which can lead to reputational damage and financial loss. FICO's Financial Crime Solutions provide integrated end-to-end money laundering compliance, so your team can stay productive while effectively managing the financial crime risk. Learn more at fico.com. Valor. Conceito que a gente aqui na B3 entende como ninguém, porque para nós, os valores expressos em números trazem histórias escritas por pessoas que impulsionam o crescimento do país. Somos a Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa feita por pessoas, com uma história de solidez e credibilidade. Temos orgulho de fortalecer valores que vão além dos números. B3, a Bolsa de Valores do Brasil. A rigorous customer due diligence process is a crucial element of any financial firm's anti-money laundering program. As CDD regulations increase around the globe, you need a reliable, tested, and proven solution. With our superior risk assessment and support for efficient operations, plus our dedication to facilitating outstanding customer experiences, Oracle is the clear choice for your organization. O Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais, para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br.
Muito bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que damos as boas-vindas a vocês para o segundo dia do 11º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Este que é o mais importante e tradicional evento do setor sobre o tema. Assim como na última edição, em razão das medidas de segurança por causa da Covid-19, nós estamos realizando o evento de forma virtual e ao vivo, com transmissão na Numis, a plataforma de conteúdo e inovação do setor financeiro. Bom, eu quero lembrar que você também pode participar do nosso debate, do nosso evento. Caso queira enviar alguma pergunta durante os painéis, é só fazer o login ou o cadastro, se for a primeira vez na Numis, e mandar a sua questão na caixa de comentários que fica logo abaixo do vídeo da transmissão. Bom, e para começar o nosso dia, nós teremos agora o painel sobre as novas tipologias de lavagem de dinheiro. E participam os convidados, a Rochelle Pastana Ribeiro Paziani, ela é coordenadora geral de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Robson Fernandes, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o Isalino Antônio Giacometti Júnior, delegado da Polícia Federal e coordenador geral de repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro. E para moderar esse painel, convido o Luiz Fernando Ferreira Martins, ele que é gerente-geral da Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil. Informo também que os currículos dos participantes do painel estão disponíveis no site do evento. Então, Luiz Fernando, bom dia. A palavra agora é com você. Bom dia, Wellington. Muito obrigado pela abertura. Bom dia a todos. O dia de ontem já foi bastante rico em conteúdo, né? E hoje não será diferente. Eu tenho a honra de moderar esse painel que abre o segundo e último dia desse congresso que já virou referência nacional em prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O nosso painel abordará o tema Novas tipologias de lavagem de dinheiro. De acordo com a avaliação nacional de risco em PLD, há setores da economia com vulnerabilidade mais elevada, né? Como exemplo, a gente pode citar provedores de serviços de ativos virtuais, o setor imobiliário, o setor de factoring, metais preciosos e joias, entre outros. Vimos um pouco disso no conteúdo apresentado no dia de ontem. Bom, é um grande desafio para as áreas de PLD, né, especialmente nas instituições financeiras, a cuidar da proliferação dessas novas tecnologias em serviços, produtos e meios de pagamento, o que torna essa nossa tarefa, além de já bastante complexa, ainda mais desafiadora. À medida que o uso de tecnologias avança na área de negócios, os criminosos também evoluem, eles não ficam parados, isso é certo. E arranjos mais sofisticados de colocação e ocultação de bens e valores ocorrem. Nesse sentido, eu tenho absoluta certeza que teremos um painel instigante, para dizer o mínimo. Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de convidar para dar início às apresentações a doutora Rochelle Ribeiro, coordenadora geral de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, a fazer uso da palavra. Bom dia, Luiz. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite da FEBRABAN para estar participando desse painel hoje, né, na pessoa do Eli e também do Comitê de PLD. Agradecer também, é um prazer estar aqui com todos os colegas, né, Robson, Giacometti, Luiz Fernando, parceiros de longa data. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação. Vou compartilhar. Eu queria só esclarecer, antes de tudo, acho importante fazer esse esclarecimento, que as tipologias que eu vou apresentar, elas não foram descobertas pelo COAF, né, assim, do nada. Só é possível estar fazendo essa apresentação hoje porque instituições financeiras fizeram o seu papel adequadamente, conseguiram detectar, né, e fazer comunicações com excelência que permitiram que o COAF, em suas análises, conseguisse fechar esse quebra-cabeça. Então, já fica o meu agradecimento aí a todas as instituições, muitas delas associadas à FEBRABAN, né, que contribuíram para a detecção dessas novas tipologias. A ideia é apresentar um pouco tipologias e passar algumas dicas, né, de como fazer uma boa devida diligência, aonde encaixam os diferentes tipos de instituição financeira, né, e como eles podem melhorar os controles nessas tipologias.
A primeira tipologia que eu vou tratar é de uma nova tipologia detectada como evasão de divisas via facilitadores de pagamento e lavagem de dinheiro por meio de jogos online. Eu vou demonstrar primeiro como deveria ocorrer na normalidade. Então, imaginem que nós temos, né, brasileiros e brasileiras que não possuem cartão de crédito internacional, mas desejam fazer compras em sites de e-commerce no exterior. Então, o que eles fazem? Eles contratam os serviços de uma facilitadora de pagamento. É muito importante esse serviço prestado para a sociedade, né? Essa facilitadora, ela tem que receber via transferências bancárias, né, que a gente pode identificar quem é o comprador, e ela recebe uma série dessas transferências, junta esses fundos e fecha um câmbio numa instituição financeira autorizada a realizar câmbio, seja um banco de câmbio, uma corretora de câmbio, né? E, em seguida, essa corretora ela vai fazer uma transferência, né, internacional, uma remessa financeira internacional para um parceiro dessa facilitadora no exterior. E essa facilitadora, ela possui um contrato, essa facilitadora, essa matriz no exterior, ela possui contratos com esses sites de e-commerce que aceitam, então, o pagamento dessa forma. E aí a transferência para esses sites de e-commerce e os produtos vêm para o Brasil. Então, o que se espera no Brasil é um retorno de um produto ou serviço, né? Mas o que nós estamos detectando, então, no COAF? A gente percebe que uma série de CNPJs, né, que fariam intermediação de pagamentos estão sendo criados, mas com muita característica de serem de fachada. E eles estão recebendo muitas transferências, milhares de transferências de pessoas que nós já temos notícia de que são fraudadores, daqueles que fazem esse golpe do WhatsApp, né, de invasão de contas, de ransomware, de jogadores, né, pessoas que apostam, inclusive investem em jogos online, em sites hospedados no exterior, organizações criminosas em geral. Tá? Ao receberem em suas contas correntes, em bancos comerciais normais, elas transferem posteriormente para contas que elas mantêm em instituições de câmbio, né, em bancos de câmbio. E esses bancos de câmbio, então, encaminham para a parceira no exterior, tá? Essa parceira, depois a gente vai dar uma olhadinha também nos sinais de alerta, elas também têm características de serem de fachadas. Por fim, o que a gente vê é que esse dinheiro ele não está sendo transferido para sites de e-commerce. Eles estão sendo transferidos principalmente para sites de apostas online, tá? E esse dinheiro está voltando para o Brasil. Então, ele dá uma volta no mundo e retorna para o Brasil aí lavado, né? Sobre os sinais de alerta, para auxiliá-los na detecção dessa tipologia, né, a gente percebe que essas empresas, essas facilitadoras no Brasil, elas são empresas que estão normalmente em endereços residenciais ou de coworking. Quando a instituição financeira entra em contato para obter informações, eles dizem, não, a gente só trabalha online, a gente não precisa de um escritório, o trabalho é todo virtual. Mas com o volume que é movimentado, né, não justificaria ele não ter pelo menos um escritório, uma secretária, enfim. Alguns poucos empregados. São várias empresas que elas informam o mesmo endereço, né? E esse endereço, e eles não têm o mesmo quadro societário, que é estranho. Muitos dos sócios são sem capacidade econômico-financeira, pessoas que a gente vê pelo histórico, registro de empregos, que não teriam, né, a expertise para estarem liderando aí essas empresas. Então, eles são potenciais laranjas, alguns são até ex-empregados das principais empresas desses grupos de facilitadoras, tá? Há um aumento não usual do faturamento declarado, então, para justificar as movimentações que crescem exponencialmente, eles estão o tempo todo informando um novo faturamento para a instituição financeira, né? Então, em pouco tempo, em questão de meses, eles estão o tempo inteiro aumentando esse faturamento que eles declaram. Mas são microempresas ou ERELs, então, pelo porte dela na Receita Federal, elas não poderiam estar movimentando o que estão movimentando nas contas. Tem poucos ou nenhum cadastrados, e são empresas com sócios diferentes, mas ela tem o mesmo nome comercial, né? Então, algumas estão, até vou mostrar aqui um pouco, o tanto de câmbio que elas fizeram, né? Então, são vários grupos aqui. Então, são grupos que a gente suspeita que fazem parte de uma mesma organização,
Só que tem grupo em São Paulo, tem grupo no Paraná, tem grupo aqui em Brasília, tem grupo no Rio de Janeiro, e eles já movimentaram aí alguns milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, né, em períodos curtos. Sobre as contrapartes estrangeiras, o que a gente percebe é que elas são empresas que têm o mesmo endereço num país estrangeiro, normalmente um país europeu. E aí fica uma dica, né, para quem está aí atuando na área de compliance. Hoje, na Europa, estão se expandindo os registros de empresa online. Então, tem uns company registries que você consegue consultar, e você consegue consultar o quadro societário, os dirigentes, você consegue até algumas vezes consultar os balanços, né, que elas apresentam nesses registros. Então, é bastante interessante, né, essa fonte de consulta, uma fonte aberta. E a gente percebe que esse endereço que elas informam são de escritórios de advocacia que são dedicados a direito empresarial. Então, são aqueles grandes, né, APNFDs que elas vão constituir empresas para estrangeiros, né? Elas prestam esse tipo de serviço para estrangeiros. E depois tem uma série de diretores, os designados, que são sul-americanos. Então, as empresas matrizes ficam lá na Europa, mas os diretores são sul-americanos e eles ficam se alternando o tempo inteiro. Eles trocam muito de dirigentes. As últimas declarações, elas são simplificadas, o que indica que elas também seriam uma espécie de microempresa na Europa, né? E o que não justificaria estar recebendo aí, por exemplo, 500 milhões de dólares, né, de transferência somente do Brasil. Balanços públicos incompatíveis. Quem são esses remetentes? Então, quem são as pessoas que estão se utilizando dessas facilitadoras? Eu até esqueci de falar antes que eles não só enviam via transferências, PIX, né, TEDs, mas eles também costumam fazer depósitos em espécie na conta dessas facilitadoras e também pagar boletos bancários, o que seria vedado pela legislação que se aplica a essa facilitação de pagamentos, né, no exterior. Então, a gente tem remetente, por exemplo, tem bancário, né, que diz que realiza consultoria para empresas, então é uma pessoa com alguma expertise no meio financeiro, né, um empresário que tem empresa, participa de licitações públicas, alguns servidores públicos, e aí alguns deles, por exemplo, alguns desses servidores públicos, eles têm conta em instituições, né, de pagamento, tem contas digitais, e a gente sempre tem uma certa preocupação, fala assim, uma conta digital, talvez, será que você vai ter a mesma capacidade, né, de fazer um conheça seu cliente, quando a pessoa tem essas contas mais simplificadas? E nesse caso, demonstrou que o conheça seu cliente é muito bom, e eles realizam devida diligência, por exemplo, por meio do chat da empresa, então eles perguntam para o cliente, eles veem o chat, até inclusive a voz, né, se uma mesma pessoa, uma mesma voz está respondendo por diversas contas. Então, tem uma série de medidas que é possível ser feito em relação a essas contas que são totalmente digitais, né? E tem aí um caso, por exemplo, de conheça o seu empregado. Então, uma das instituições financeiras, ela verificou que um empregado tinha remetido recursos para uma dessas facilitadoras, e ela perguntou, né, para esse empregado por quê. E aí ele respondeu, não, eu tinha uma dívida com um colega e ele me pediu para que pagasse essa dívida fazendo essa transferência para esse CNPJ, indicou esse CNPJ. Então, assim, umas situações estranhas. E esses remetentes, normalmente, eles dividem os valores entre os diversos CNPJs das facilitadoras, tá? Então, eles transferem, assim, picado, 200 mil para uma, 300 mil para outra, 400 mil, quando você soma, são mais de 2 milhões de reais que esses mesmos remetentes enviaram para diferentes CNPJs, inclusive para diferentes CNPJs em diferentes estados, tá? Bom, e o que acontece quando esse dinheiro chega no exterior? Então, a notícia que a gente tem das nossas contrapartes estrangeiras é que eles vão para essas carteiras de jogos virtuais, né? E elas podem ser transferidas dentro do próprio site de jogos para outras carteiras, ou simplesmente jogar bem um pouquinho e pedir esse resgate no Brasil. E várias dessas carteiras de jogos, elas são, apesar de pertencerem, né, terem a diferentes pessoas, inclusive diferentes pessoas no Brasil, elas são controladas pelos mesmos IPs, tá?
Então, são contas de jogos criadas simultaneamente, algumas feitas somente para perder, né? Elas jogam naquele ao vivo para saber quem é a contraparte, tem o mesmo padrão de e-mail, então uma série de sinais de alerta. Essas facilitadoras também, elas vendem cartões pré-pagos em valores específicos, e se você jogar assim, no mercado pago da vida, no marketplace, vocês conseguem ver que os compradores desses cartões, eles revendem para outras pessoas. A outra tipologia, bem rapidamente, né, nesses 5 minutos que me sobram, é a evasão de divisas por meio da interposição fraudulenta no comércio exterior, né, o uso aí de empresas fantasmas, marketplace, exchange de criptoativos. Então, eu vou mostrar para os senhores como é que a gente percebe. Então, a gente verifica que existem algumas empresas, né, cadastradas como comércio de eletroeletrônicos, normalmente ali, né, por exemplo, centro de São Paulo, que vendem celulares, etc. E eles, a suspeita é que eles estariam adquirindo esses eletroeletrônicos importados, né, com importações subfaturadas, tá? Aí, o que a gente percebe na entrada? Muito depósito em espécie, muito dinheiro em espécie, e também remessas a partir de marketplace, né? O que indica que eles também não estariam vendendo só naquele local, mas também via marketplace. E de outros comércios de eletroeletrônicos no país inteiro, né? Mandando para esses comércios, e essas também têm contas em marketplaces. E após receber, né, esses recursos, eles encaminham para umas empresas, eu vou depois mostrar um pouquinho dos sinais de alerta dessas empresas, que em seguida, essas empresas, né, que a gente suspeita que sejam apenas de fachada, encaminham para exchanges de criptoativos. Tá? Então, nesse caso, assim, o que eu gostaria de atentar é que, às vezes, a gente tem que dar uma olhada, né, para o cliente do cliente. Então, o problema não é ter uma exchange de criptoativos como o seu cliente, mas é importante você olhar quem é o cliente daquela exchange, né? Quem é que está mandando para aquela exchange que pode ter uma conta aberta no seu banco, enfim, sem problema nenhum. Então, sinais de alerta para as empresas de comércio eletroeletrônicos. Então, são endereços que não são compatíveis com a atividade realizada. Às vezes, eles ficam, assim, num andar alto de um prédio, né? E eles dizem que vendem só no atacado, que preferem receber só em dinheiro vivo, né? Você não vê muita transferência em cartão. E a gente já vê a utilização desses comércios eletroeletrônicos em esquemas de doleiros no passado, né? Também aumento frequente no usual de faturamento declarado. Os sócios normalmente são estrangeiros, né, de migrantes para o Brasil. Eles se alternam no quadro societário, eles ficam trocando, né, de quadros societários de diversas empresas, essas de eletroeletrônicos, recebem depósitos de espécie do país inteiro, também são ERELIs e microempresas, e também recebem volumes incompatíveis com os recursos, né, e mandam principalmente para empresas de intermediação e agenciamento de negócios. Os remetentes para eles, que são as outras empresas, a gente percebe que os próprios marketplaces, né, nas suas IPs, quando comunicam que, às vezes, uma empresa faz as suas vendas nesse marketplace, recebe por meio desse arranjo de pagamento e depois, em vez de transferir para uma conta de própria titularidade, concentra os envios para outros CNPJs, o que a gente leva a suspeitar que parte desses CNPJs variados criados nos marketplaces são CNPJs fantasmas controlados por um mesmo grupo, tá? As empresas, então, de fachada que recebem ao final são empresas de intermediação e agenciamento de serviço ou portais e provedores de conteúdo, são empresas que não têm sede, aquele tipo de fachada mesmo. Esses quinais bastante abstratos que permitem receber de tudo quanto é lugar. E sócios com características de serem laranjas, e a concentração, quase tudo vai para as mesmas exchanges, né? E inexistência de pagamentos de despesas administrativas, como água, luz, impostos e outros. Gente, era o que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Eu agradeço o tempo. Muito obrigado, doutora Rochelle. Aliás, é um agradecimento duplo, né? Porque agora, diante da sua apresentação, da sua bela apresentação, eu encontrei um argumento consistente para negar à minha filha o pedido de carregamento de créditos por Roblox dela, né? Games virtuais. Muito obrigado. Bom, dando sequência ao nosso painel, eu convido para fazer uso da palavra agora o doutor Isalino Giacometti, que é coordenador-geral de repressão à corrupção e à lavagem de dinheiro da Polícia Federal. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Luiz, pela apresentação.
É uma satisfação poder compartilhar aqui com esse evento tão grandioso e com a parceria de colegas aqui que nós trabalhamos na vida diária, né, com um tema tão relevante que é o enfrentamento à lavagem de dinheiro. Eu vou aqui compartilhar minha tela e falar um pouquinho mais sobre, né, esse tema tão instigante que são as tipologias de lavagem de dinheiro, com enfoque em especial nas novas tipologias, né? Mas é interessante nós conversarmos um pouco, né, do que são essas tipologias. As tipologias, elas revelam na concepção policial, nas investigações, nada mais do que modus operandi criminoso em relação à lavagem de dinheiro, né? Então, é como a criminalidade vem, né, atuando de forma a lavar o dinheiro obtido dos crimes antecedentes praticados. Então, para a gente compreender um pouco melhor as tipologias, na verdade, ela tem um fundo que é comum, né? Todas as tipologias elas têm uma lógica interna que é justamente, né, tentar ludibriar, ocultar, dissimular, né, a origem, a natureza, né, a propriedade, a localização dos ativos decorrentes da prática criminosa, conforme previsto até na nossa lei de lavagem de dinheiro. E, para isso, a criminalidade, ela basicamente tenta, né, com essas tipologias, esses dois objetivos em vermelho aqui, né, que é dificultar o rastreio dos bens e valores e não chamar a atenção das autoridades públicas, tanto de prevenção à lavagem de dinheiro, né, para que não sejam aí incorridas em comunicações suspeitas, automáticas, e também as autoridades de investigação. Então, é muito difícil você pontuar, né, numerar tipologias. Elas são de uma amplitude enorme, né, e são infindáveis, vamos dizer assim. A cada caso, a cada sequência de investigações, são visualizadas novas e novas tipologias. Aqui trazemos algumas bastante já consolidadas aí, né, e presentes na vida de quem trabalha com o tema de lavagem de dinheiro. A gente sempre destaca as pessoas interpostas e as empresas de fachada, porque são tipologias básicas e que servem, muitas vezes, para, em emprego conjunto, a potencializar outras tipologias. São praticadas, né, várias formas em um mesmo tipo de situação. Então, resumindo a situação das tipologias, não há como delimitar um quantitativo, né, ou quais são. Elas aparecem e se apresentam nos casos concretos de investigação, né, e é possível afirmar aí sim que a criatividade da criminalidade é ilimitada em relação a esse assunto, né, porque quando as autoridades públicas fecham uma porta, identificam um tipo de prática de lavagem, a criminalidade vem e tenta abrir outra porta, abrir uma janela para que o objetivo principal do crime, né, por eles praticados, seja obtido, que é o lucro, né? A primeira tipologia importante que a gente pode trazer aqui não é recente, mas ela é muito constante e a gente verifica muito, de forma muito constante nos casos concretos da Polícia Federal, que são as simulações de prestação de serviços, né? Ou até a mescla em relação à prestação de serviços. Vejam bem, no âmbito comercial nós temos produtos, né, e serviços. Em geral, os serviços eles têm uma subjetividade intrínseca na sua valoração, na sua avaliação. Então, muitas vezes é difícil você saber quanto custa um serviço. Em especial aquelas empresas que têm como objeto social consultorias, representações, cobranças, e todo esse tipo de serviço que... Quanto custa uma cobrança? A gente pergunta. Não se sabe, né? Não tem uma tabela. Então, é muito subjetivo, depende da importância, depende do caso. Então, a avaliação dessas atividades comerciais, que podem ser lícitas, né, claro, mas elas têm essa vulnerabilidade para o âmbito da lavagem de difícil precificação. Então, aqui a gente traz um caso em que houve um caso concreto de uma investigação da Polícia Federal. Foi o maior caso de apreensões de videogames descaminhados.
do Paraguai, e que a prática de lavagem foi bem evidente, né? Uma operação da polícia bastante grande, de envergadura nacional, com vários estados ali envolvidos, mas, basicamente, a gente traz esse panorama. No início das investigações, nós tínhamos informações em relatório de inteligência, informações de Receita Federal, tudo compartilhado de forma legal, é claro, e foram obtidas as medidas judiciais para o avanço dessas investigações. Nessa parte inicial das investigações, nós enxergávamos algo muito nos chamou a atenção, que eram grupos econômicos, essas empresas em amarelo, que faziam grandes de importação, né, sediadas em São Paulo, que faziam grandes remessas de valores para empresas de Belo Horizonte, né, cujo objeto social era justamente representações, cobranças, assessoria, e eram remessas de milhões, né? Então, isso já foi um despertar ali da investigação. As diligências iniciais foram feitas, constatou-se que diversas dessas empresas de representações em verde e cobranças eram de fachada, né? E outras funcionavam, mas tinham a sua atividade superdimensionada, né? Diziam que cobravam determinado valor, mas, na verdade, era muito abaixo daquilo, para justificar um lastro financeiro com a índole criminosa por trás. Numa segunda etapa da investigação, com a aplicação de técnicas de investigação, foi possível detectar que, na verdade, a origem dessas remessas grandes de valores das empresas de São Paulo para Belo Horizonte tinham como pano de fundo, como crime antecedente, em sua forma majoritária, contrabando de descaminho de eletrônicos do Paraguai. E, ao final, foi possível fazer um gráfico total do fluxo criminoso em relação a esse caso, né? Como vocês podem ver aqui na tela. Então, nada mais o que acontecia, então? Era um ciclo, né? Era um círculo em que a mercadoria vem do exterior e, consequentemente, para pagar os fornecedores, no caso do Paraguai, os valores tinham que ser remetidos. Então, aquelas empresas de Belo Horizonte, cujo objeto social era representações, cobranças, nada mais eram do que a ponte para doleiros encaminharem esses valores ilicitamente por fora do sistema financeiro nacional, seja por dólar cabo ou até mesmo por criptoativos, para fornecedores paraguaios, para abastecer, né, e, claro, continuar com o fornecimento ilícito desses materiais, desses eletrônicos. Então, a gente verifica que esse tipo de situação ainda é bastante recorrente. Em relação aos arquivos virtuais, eu trago um caso muito simples. Por quê? Vou trazer aqui uma situação. Uma organização criminosa pretende adquirir uma fazenda, vamos supor, né? Uma organização de um tráfico internacional de drogas. Hoje, um narcotraficante pode muito bem, por exemplo, aplicar determinado valor que ele tenha, e tem até uma aparência lícita, ele pode ter uma atividade lícita paralela à criminosa, investir em criptoativos, né? E mais tarde dizer que desse investimento, claro, em conluio até com a entidade que negocia esses criptoativos, né? Ou exchanges, ou até mesmo um doleiro por trás dessa negociação, dizer que desse investimento recebeu 5 vezes mais em pouco tempo, né? Que é o que justamente vai servir para dar lastro financeiro com aparência lícita para que esse narcotraficante adquira uma fazenda que, na verdade, os ativos foram decorrentes do tráfico de drogas. Então, ele maqueia, ele tenta ludibriar as autoridades com essa atitude, né? Por que isso? Aqui é um caso muito simples de manipulação de valores de ativos virtuais, que é um mercado ainda não regulado, tem toda uma característica de uma presença estatal ainda não muito incisiva, né? E que ainda pode ser fonte
para esse tipo de atividade. E a gente aqui traz uma perspectiva bastante importante. Na lavagem de dinheiro, nas tipologias aplicadas pelos criminosos, em especial no tipo do verbo dissimular, né, dissimular, que está lá no artigo 1º da lei de lavagem, a criminalidade tenta aparentar que tem mais dinheiro do que tem na realidade. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, da sonegação fiscal, em que o criminoso tenta parecer que tem menos dinheiro para pagar menos imposto sobre aquele dinheiro declarado a menos. Na lavagem, ele tenta justificar um patrimônio extra. Então, ele tenta parecer que tem mais dinheiro do que tem e que esse dinheiro tem fonte ilícita. No caso, seriam investimentos em criptoativos 5 vezes maiores do que o realmente existente, que daria um lastro financeiro legal aí para a atividade ilícita. Tá? Aqui, um caso bastante novo mesmo, envolvendo um novo setor, né, muito importante para a sociedade, que são os bancos digitais, né, os arranjos de pagamento, tudo que envolve aí o sistema de pagamento bancário. Imagina essa situação, né, que vem aí como bastante importante, porque facilita, né, a vida das pessoas, dinamiza a movimentação da economia, mas que, quando não regulado, quando não temos uma presença constante do Estado, pode dar margem à lavagem. Imagina uma situação aqui de uma organização criminosa que oferece serviços ilegais, como cédulas falsas, cadastramento indevido de pessoas em programas de governo, como auxílio emergencial, por exemplo, né? E para o recebimento desses valores nas negociações, desses serviços, e posterior uso, o grupo cria diversos e-mails e contas aplicativos de pagamentos em nome de laranjas, que estão aí, ou de pessoas próximas, aproveitando de falhas no processo de validação, né? O que pode estar muito presente, em especial nessas transações via internet banking, via computador, via internet, né? Uma vez negociado o produto ou serviço ilegal, pode ser emitido boletos, né, a partir de alguma dessas contas criadas que estão sob o domínio do grupo e que são pagos pela parte interessada. E depois, esses valores podem ser movimentados entre essas contas virtuais até que uma delas tenha uma saída, né? Olhem as etapas que a criminalidade se utilizou aqui para se afastar do dinheiro, né? Porque a intenção do criminoso, muitas vezes, é essa. Recebe um valor ilícito, tenta se afastar o máximo possível desse dinheiro ilícito e depois, é claro, tenta que isso retorne para ele de uma maneira aparentemente legítima. E é isso que, mais uma vez, nessa tipologia, não diferente das outras, mas com método diferenciado, né, um método moderno, né, digital, isso acontecia. Nesse caso concreto, o grupo movimentou milhões de reais em diversas operações de baixo valor, através de emissão de boletos, transferência entre contas virtuais, valendo-se da dificuldade de rastreio, né, de diversas empresas de tecnologias que atuam nesse sistema de pagamento brasileiro. Então, a gente verifica aqui bastante, uma vertente bastante importante aí das práticas de delito nesse aspecto. E aqui, gente, eu vou trazer, pelo meu tempo, acho que é a última, eu não vou falar de coisas novas, mas de coisas que ainda acontecem, né? Que é, como nós falamos no início, as pessoas interpostas em empresas de fachada. Essas tipologias de lavagem são clássicas, mas podem vir acompanhadas dessas novas tipologias que nós conversamos. Vejamos aqui um caso em que o crime antecedente é um crime federal de um crime financeiro, né? Em que uma instituição financeira não tinha autorização do Banco Central para funcionar, mas captava recursos de clientes de maneira indevida. É algo semelhante às pirâmides financeiras, mas de um montante tão grande que afetava o próprio sistema financeiro como um todo. Então, esse era o crime antecedente principal.
Os criminosos pegavam os valores obtidos dos investidores, transformavam isso em espécie, né? Ou recebiam diretamente espécie, ou transformavam em dinheiro espécie, e passavam para pessoas interpostas, seja testas de ferro, aquelas pessoas que têm consciência da ilicitude, mesmo assim ajudam o criminoso, ou os laranjas, né, que na verdade sabem que seu nome está sendo emprestado, mas não sabem a finalidade desse uso indevido do nome. Eles serviam como anteparo para as negociações ali ilícitas. No caso, esses laranjas constituíram uma empresa de fachada, em nome desses laranjas, desse teste de ferro, compraram imóveis um imóvel, no caso, em nome dessa empresa, né, que arrendou um estacionamento, né, para girar dinheiro. Vejam bem, uma atividade totalmente lícita, né, e era um estacionamento de alta rotatividade, com grande renda diária, em que dava uma receita com aparência lícita para a estrutura criminosa, né? Esses valores eram aluguéis mensais, eram devolvidos com aparência legítima já para os testas de ferro, para os laranjas, que também depois os repassava aos reais criminosos dos crimes antecedentes. Então, a gente pode ver nesse exemplo a prática aí daquelas conhecidas 3 fases da lavagem de dinheiro, né? No primeiro remessa em espécie para os laranjas e testas de ferro, houve a colocação do dinheiro na economia, né? Os laranjas constituindo a empresa de fachada e fazendo um contrato em nome dessa empresa para o funcionamento de estacionamento, se afastou, né? Tentou dissimular aí a origem ilícita desse dinheiro, se afastando da origem criminosa, e após a renda oriunda desse contrato de locação, desse arrendamento, revertendo para os criminosos, vinham com a perspectiva, com a aparência de legitimidade. Então, é um método, e era apenas uma das tipologias dessa estrutura criminosa, bastante ampla, de crimes financeiros aí detectada pela Polícia Federal pouco tempo atrás. Então, gostaria, com essa apresentação, de terminar minha fala. Acho que meu tempo já esgotou. Muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição, Luiz. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Giacometti. Fica, de fato, a grande mensagem, né? Como a atividade de prevenção e combate à lavagem de dinheiro é desafiadora e complexa, né? Haja vista a criatividade ilimitada das organizações criminosas. Bom, na sequência do nosso painel, tenho o prazer de convidar o Dr. Robson Fernandes, delegado de polícia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a fazer uso da palavra. Por favor, Dr. Robson. Olá, bom dia a todos. Luiz, obrigado pelas palavras. Muito obrigado aí pelo convite. Quero agradecer primeiramente aí a FEBRABAN, na pessoa do Eli, pelo convite. É uma honra e um enorme prazer estar aqui com os senhores. Também ao nosso amigo Vinícius, aí hoje aí no mercado, né? E é uma grande responsabilidade estar aqui também e falar depois dos colegas aí da doutora Rochelle, do doutor Giacometti, sobre essa temática de suma importância aí. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. E vamos falar, então, sobre as novas tecnologias. Não sei se estão novas assim, mas tecnologias que temos notado que se faz presente no âmbito da investigação sob a perspectiva da polícia investigativa na esfera estadual. Nós sabemos que da grande pleiade aí dos delitos, em particular, que assolam as pessoas no dia a dia, né, grande parte desses delitos são de competência estadual. Então, vou tentar destacar aqui alguma dessas tipologias atreladas aí a esses delitos. Mas antes eu gostaria de, pegando o gancho do que o doutor Giacometti falou aí, bem observou, na verdade a lavagem de dinheiro é um fenômeno internacional, um fenômeno de suma importância para nós, mas mais do que isso também traz por trás a ideia, a política criminal da repressão e do rechaçar a toda e qualquer prática delitiva. Porquanto, se observarmos a legislação, a letra da lei e também as tratativas internacionais, quer os seus verbos colocar, ocultar, dissimular,
os seus desdobramentos, transfere, tem a guarda, seja lá o que for, dos recursos provenientes de origem criminosa, verificamos, portanto, então, que, na verdade, o que está por trás da lavagem de dinheiro, ao contrário do que muitas vezes pensa o senso comum, é o combate ao manejo dos recursos do crime. Pois todos nós aqui que trabalhamos, suamos a camisa, aí, como diz popularmente, né, para ganhar o nosso pão de cada dia, por óbvio, não queremos que as pessoas passem a conseguir esse pão de cada dia ou qualquer outra conquista, qualquer outro bem, de forma ilícita, prejudicando a terceiros, né? Os antigos romanos já diziam lá, né? Não lesar a ninguém, viver honestamente e dar a cada um o que é seu. Portanto, quando nós permitimos práticas criminosas, nós estamos caminhando na contramão disso, né? Permitindo que se lese pessoas, permitindo que as pessoas não tenham exatamente o que a cada um lhe compete, né? Daí a lavagem de dinheiro, portanto, ser uma política criminal muito importante para a prevenção de qualquer outra prática delitiva. E nessa perspectiva, é interessante sempre observarmos as tipologias. As tipologias são os modus operandi, como já foi falado, na maneira de agir do criminoso, e por meio dela, talvez nós liguemos aí o radar um pouco mais arisco para tentar identificar outras práticas aí que possam vir a surgir. Não sei se as tipologias que vou trazer são tão novas, mas, como eu disse, são aquelas que têm tido uma maior incidência no dia a dia da investigação sob a ótica da Polícia Judiciária Estadual. Trago aqui, portanto, num primeiro momento, o que é muito comum no dia a dia, os famosos estelionatos da vida, né, essas fraudes aí que assolam tantas pessoas aí no dia a dia, os golpes, WhatsApp, celular, essas coisas, mas nesse caso aqui, em particular, uma oferta fraudulenta de deságio tributário, né? Vários grupos de contadores, empresas de assessoria estão fazendo o quê? Prometendo aí a possibilidade de redução de tributo, quer tributo estadual, quer o Simples Nacional e tantos outros aí, dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui uns créditos de terceiros que estão aqui em meu poder e dá para fazer aqui uma espécie de compensação e com isso você vai pagar o seu tributo com deságio em torno de 15% a 50% e vai dar tudo certo. E aí a vítima, é lógico, né, que se empolga com isso, já está talvez ali passando por alguma dificuldade financeira e ela acaba aceitando a oferta, né? Aliás, no estelionato sempre tem uma certa participação da vítima, né, que tem um interesse também em conseguir a coisa por um caminho talvez um pouquinho mais fácil, né? Então, nós temos aqui basicamente esse esquema, né? Esse grupo ele diversificava aplicando esse golpe fraudulento, angariando os recursos ilicitamente, portanto, né? Porque acabavam, por óbvio, que não pagando essa tributação, a compensação acabava por não acontecer, né? Ela era uma promessa fraudulenta, ardilosa, né? E eles pulverizavam esses recursos angariados com a prática criminosa por meio de empresas de fachada, saques em espécie, pessoas jurídicas. Aliás, sempre gosto de lembrar ali no top 10, né, como já foi falado aqui, presença de pessoa jurídica, pessoa de fachada, interpostas pessoas, saques em espécie, movimentação em espécie, estão sempre ali no top 10, né? E ainda diversificavam para os criptoativos. Nós temos, portanto, aqui como crimes antecedentes anteriores à lavagem, né, propriamente dita, ao manejo, à movimentação dos recursos do crime, estelionato e, por vezes, até uma fraude tributária estruturada. E, basicamente, nós temos, portanto, a oferta do serviço com deságio, formalização de contratos simulando uma legalidade, solicitação de documentos para dar uma cara de seriedade, né, uma roupura de seriedade, uma roupagem de seriedade também, ao mesmo tempo dizendo assim, olha, eu vou cadastrar a sua empresa, pode deixar que eu vou fazer as declarações que são necessárias, a retificação, emissão de certidões negativas de tributos, né, e pagamento de forma aí fraudulenta. Bom, no final das contas, os valores que eram arrecadados das vítimas eram pagos em cheques, depositados em conta em nome de pessoas físicas dos contadores, né, e transferidos para a rede de empresas da própria família desse pessoal que estava no esquema criminoso. Havia aí também a diversificação por meio de aquisição de automóvel de luxo, por meio das famílias dos contadores, né, figurando em pessoas jurídicas como sócio oculto, e a presença de empresas de fachada. E o curioso é que parte dessas empresas de fachada se situavam nos mesmos locais que eram imóveis pertencentes aos criminosos aí que atuavam na contabilidade. E para diversificar ainda mais essa questão da movimentação dos recursos do crime e justificar o aumento patrimonial, prometiam pela internet rifas e sorteios e coisas do gênero, né? E recebiam pagamentos ainda por meio de Pix e outras formas aí, como também TED.
diversificando por fim, por meio ainda dos criptoativos. E aqui trago para ilustrar um desdobramento que foi feito pela Polícia Civil lá do Mato Grosso do Sul e também da de São Paulo, tivemos algumas vítimas aqui, né, que adquiriram rifas, por exemplo, desse rapaz aí que ficou famoso na internet, num canal aí de automóveis, né, e no final estava rifando automóvel que nem lhe pertencia. Com relação aos criptoativos, que era o momento em que eles acabavam por diversificar, por vezes derradeiramente aí, né? Vale lembrar que das 3 fases da lavagem, e lembrando ainda que não precisamos percorrer as 3 fases para o crime de lavagem se consumar, basta qualquer um desses verbos, basta a colocação e tudo mais, né? Mas nós temos aí a aquisição de criptoativos pelas exchanges ou autoatendimento, né? E depois a mistura dentro das carteiras. Enfim, não vou avançar aqui nessa questão técnica aí, mas é muito comum o mixing, né, entre carteiras para ludibriar a investigação, e a integração em que eles fazem voltar para si aquilo como se lícito fosse com aparência de lícito, né, dizendo o seguinte, isso aqui é rendimento que eu tive com criptoativo e por aí vai, né? Daí a importância também, né, de ficarmos atentos aí com as exchanges, com os operadores, com os players aí nesse mercado. Partindo aí para uma segunda tipologia, versando agora a receptação de carga roubada, que também é muito comum, está muito em alta, né? Aliás, sempre esteve, não é tão nova assim, né? Mas aqui em particular, um fato curioso, a fraude tributária estruturada com relação a ICMS, né? Então, na verdade, o que eles estavam fazendo era fraudando o ICMS para tentar dar uma aparência de que aquela carga roubada, smartphones e outros cargas de alto valor, que aquilo tudo era lícito, né? Isso me lembrou também aqui quando o Dr. Giacometti mostrou esse caso dos contrabandos dos videogames, um episódio que aconteceu aqui na esfera estadual, muito interessante, com um grande grupo aí do varejo, também por meio de uma diretoria que quis bater meta, acabou se aventurando aí por criar empresas de fachada e ludibriar o lançamento do ICMS aí em substituição, né? E a coisa só veio à tona naquele caso porque a criançada começou a reclamar, meu videogame quebrou e vocês do grupo aí não estão me dando outro porque falaram que passou os 4 meses, os 3 meses de garantia do Código do Consumidor. E, por outro lado, eu vou na assistência técnica, falam que o serial number não é de um videogame nacional e que eles não podem me conceder aquela garantia estendida de 1 ano, né? E a investigação avançou, os IPs apontavam os mesmos escritórios de contabilidade envolvidos, empresas de fachada, e uma lesão de 250 milhões aí o fisco estadual, né, que foi conhecida como Operação Game Over aí na mídia. Mas voltando aqui a esse episódio em particular da receptação de cargas roubadas, esse grupo aqui criminoso acabava, portanto, por diversificar os recursos do crime, além de fraudar o fisco estadual, ainda diversificavam por meio de aquisições de gado, para variar, sempre o gado, né, a velha tipologia aí também clássica internacional, e ainda ranchos naquela modalidade day use, né, que o pessoal paga ali para usar naquele dia, aquela coisa toda. Então temos como crime antecedente carga roubada, receptação e ainda a fraude tributária. Bom, havia então formalização de empresas de fachada em nome de laranjas interpostas às pessoas, normalmente parentes, as pessoas mais próximas, né? E essa fraude tributária do ICMS aí, que é o lançamento por substituição, em que, na verdade, lá na origem é lançado o ICMS e depois é feito a compensação disso quando repassado para o consumidor final, né? Quer dizer, não é a empresa, na verdade, que fica com essa conta do ICMS propriamente dito, né? E, por fim, aqui o que nós conseguimos apurar foi grande aquisição de automóveis de luxo, esses ranchos na modalidade day use, aliás, prestação de serviço, aquilo que o Dr. Giacometti bem ilustrou aqui, aquilo que é subjetivo, né? Quanto vale o uso de um rancho, né, num dia? Quanto vale um software que gerencia processos? Não sei, pode ser R$100 ou 5 milhões, o limite pode ser o céu. E aí o pulo do gato, né, onde fraudam licitações, direcionam, supervalorizam, né? E acabam angariando aí recursos de forma ilícita. E ainda a aquisição de gados e cavalos também, além da infraestrutura de luxo. E, por fim, uma última tipologia aqui que eu gostaria de destacar, também versando estelionato, está muito em alta isso agora, né, na pandemia, que são as fraudes de leilão, os falsos leilões. Então, as pessoas empolgadas verificam um carro com valor aí, com lance inicial bem abaixo, aí, né, e se empolgam bastante e acabam adquirindo aí e fazendo os pagamentos, as transferências e depois, por óbvio, não recebem carro algum, né? Então, diversos anúncios em redes sociais, na internet, servidores hospedados em outros países, muitos deles nos Estados Unidos, para dificultar, aí às vezes a necessidade de cooperação jurídica internacional, aquela coisa toda, né? Eles empregam até documentação
e sites fraudulentos para dizer que aquele leilão está homologado pelo Estado, que é oficial, que consta da relação da junta comercial, que consta aqui, consta ali, e as vítimas mais desavisadas não prestam atenção, às vezes, que na lista ou no site o domínio não é exatamente aquele domínio oficial, é um domínio, um endereço parecido com o oficial, né? Então a pessoa vai lá confirmar, deixa eu ver se esse leilão é procedente, é quente, funciona direitinho. Não, está tudo certo com esse leilão, né? E o envolvimento de laranjas, enfim, para variar. Bom, então, basicamente, eles oferecem a falsa proposta da venda de carros, a pessoa dá o lance, acaba por arrematar, faz o pagamento, em regra por TED ou por Pix, né? O Pix está sendo aí muito usado, e contas emprestadas aí, né? As interpostas pessoas, os laranjas, que por vezes não têm conhecimento, mas por vezes têm também, acabam recebendo uma comissão para isso, né? Crime antecedente aqui, estelionato, e, como já falamos aí, oferta pela internet, né, como o clássico aqui, o foco aqui da tipologia, e o arremate dos veículos. E olha aqui uma coisa interessante, né, nessa perspectiva, o que essa quadrilha acabou por fazer? Saque em espécie na boca do caixa e depósito em espécie numa outra conta para evitar o quê? O rastreamento do dinheiro, o sigo-dinheiro, né? E aqui sequer a escrituração feita pelo caixa ali ficou legível. E não é porque está velho, não, é porque foi feito dessa forma mesmo. Você pegava lá a bilhetagem, você não conseguia identificar o CPF de quem fez esse saque em espécie na boca do caixa e o depósito em espécie no mesmo ato, né, burlando aí toda a regulamentação aí da TED, né? E depois que eles transferem isso aí para contas de laranjas, o que eles acabam fazendo? De forma muito rápida, saques em espécie, quer na boca do caixa, quer no autoatendimento, né? Então, trago até aqui uma provocação, uma reflexão, né, para quem sabe um dia se já não está sendo feito, não sei, eu desconheço, mas se não está sendo feito, quem sabe avançarmos aí também nessa agenda, até um trabalho aí que os colegas lá do curso superior de polícia desenvolveram, a doutora Ana, o doutor Batalha, o doutor Robson, deram essa ideia por lá, tal. Achei interessante, falei, não sei se essa ideia já está sendo desenvolvida por aí, mas quem sabe até no futuro, um canal de comunicação entre polícia e o sistema financeiro, um bloqueio de uma forma mais célere, rápida, administrativa, até uma ordem judicial, com a comunicação de que houve uma fraude, um golpe por parte da vítima, de repente isso aí poderia até ser interessante tanto para as instituições financeiras, né, redução de riscos, de prejuízos, como também para as vítimas em geral, né, porque eles são muito rápidos. Quando a vítima, na verdade, percebe que ela foi lesada, que ela caiu num golpe, que aquele leilão não existe, até ela comunicar a polícia tentar uma ordem judicial, a comunicação com o banco, para o bloqueio da conta, né, isso teria que ser uma coisa muito mais rápida para evitar essa fragmentação, essa pulverização dos recursos e os saques em espécie. Portanto, aqui, por final, eles acabam por adquirir diversas empresas, franquias, inclusive, né, e lojas de carro para variar, né, multimarcas, e a famosa ostentação clássica, viagens, aquisição de automóveis, postagens nas redes sociais, né, o lavador de dinheiro, o criminoso que maneja recursos do crime, ele não consegue, a vaidade humana, né, há duas coisas clássicas na lavagem de dinheiro, né, a criatividade do ser humano, como o Luiz bem observou aqui, né, e o limite, se bobear, é o céu, né, eles são muito criativos, e hoje nós estamos falando aqui dessas tipologias, mas amanhã depois vem outras e mais outras, e também as antigas e clássicas se repetem, né, há quem diga que nada se cria, tudo se copia, mas também, além da criatividade, a vaidade humana em que ele leva aí essa ostentação, às vezes, nas redes sociais, né. Como consideração final, eu gostaria de apenas trazer algumas reflexões que nós, da Polícia Judiciária, também fazemos muitas vezes no âmbito estadual, né? Uma atenção especial aí sempre para essas novas tipologias que vão aparecendo, envolvendo novas tecnologias, né? Aliás, a recomendação número 15 do GAFI já fala disso, e sem perder de vista as clássicas costumeiras tradicionais, né? Aprimorarmos constantemente os métodos investigativos e a devida diligência, a tal da recomendação número 10 lá, né, de conhecer a fundo, às vezes até com visita em loco, né? Nós fazemos aqui uma verificação pela internet, Google Street View, ou seja lá o que for a ferramenta, ok, perfeito, isso é bacana, mas às vezes nada como tendo contato, né? A área de inteligência clássica, tradicional de Estado, jamais aboliu aí as fontes humanas, né? Porque as fontes humanas se evidenciaram como ainda necessária para conhecer em loco o que está acontecendo e sentir ali o calor dos fatos, né? Sem falar da solicitação de documentos, quantos colaboradores tem nessa pessoa jurídica, como a doutora Rochelle bem ilustrou aqui também, né? Contas de consumo, água, luz e telefone. Se a pessoa jurídica tem uma continha de água, luz e telefone, internet menor do que da minha casa, e está faturando aí milhões, movimentando milhões nas suas contas bancárias, alguma coisa está errada com isso aí. E não tem colaborador nenhum, nenhuma secretária, né? Então,
são coisas que vale a pena nós ficarmos sempre atentos para checar melhor essa incompatibilidade patrimonial e, por fim, levar aí em consideração também outra tipologia que está aparecendo bastante aí, quer dizer, sempre apareceu, mas cada vez mais em alta, as fraudes licitatórias, levar em consideração aqui também a questão do PEP, da pessoa politicamente exposta, né? Recomendação número 1222, e talvez um contexto um pouquinho mais abrangente. Por exemplo, um ordenador de despesas, né? Os próprios guias do GAFI falam, né? Senhores executivos de governo, dando a entender carreiras de gerência, dando a entender também os ordenadores de despesas, aquelas autoridades públicas que têm possibilidade de fazer, de autorizar um dispêndio público, né, uma licitação, um contrato administrativo. Então, não tem aquela visão, às vezes, é PEP só aquele cidadão que é o chefe do governo, o chefe do Estado, o deputado. Dentro da filosofia da desconcentração administrativa, nós temos várias unidades gestoras executoras e várias pessoas autorizadas a ordenar despesas. Então, é importante estar de olho também para essas pessoas, para combater aí fraudes a licitações, corrupção, naquele famoso o ganhar por fora, né, as comissões, dentre as fraudes licitatórias. Bom, então é isso, acho que já passei aqui do meu tempo, né? Peço desculpas aí e deixo aqui o meu contato. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Robson. Uma apresentação bastante didática, né? Uma verdadeira aula aqui para a gente, né? Sobre essas tipologias. Passou um pouquinho, mas eu queria até fazer um agradecimento especial aos nossos 3 palestrantes, foram muito rigorosos, tiveram uma disciplina muito de Londres, né, inglesa, né, porque a gente praticamente está no tempo. Agora a gente abre o nosso painel, temos ainda algum tempo para perguntas que estão chegando da nossa plateia aí, extremamente qualificada e numerosa, né. A primeira pergunta que eu tenho aqui está direcionada à doutora Rochelle. Pergunta, doutora Rochelle: quais os principais pontos de atenção que devemos observar ao analisar operações envolvendo criptomoedas? Como elas têm sido utilizadas para a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo? Bom, as criptomoedas, né, elas têm essa facilidade de transação. Então, elas estão sendo utilizadas da mesma forma como era utilizado, por exemplo, as operações de dólar cabo anteriormente. A gente está vendo uma frequente substituição, né, das métodos de evasão de dívidas pela utilização de criptomoedas. O importante, quando você tem um cliente que é uma exchange ou uma pessoa que remete a exchanges, tem uma especial atenção. Então, se o seu cliente for uma exchange, é importante dar uma olhada em quem são os principais clientes daquele seu cliente e olhar se ele tem capacidade financeira para estar encaminhando aqueles valores, né? Entender por que ele estaria adquirindo criptoativos, né? Porque se ele remete para uma conta de um exchange, provavelmente ele está adquirindo um criptoativo. Ou se ele está recebendo uma transferência de uma exchange, é porque ele vendeu criptoativos. Faz sentido para a atividade dele, para o perfil econômico? Porque às vezes faz, mas às vezes não faz. Um cuidado que eu acho que é importante é que, às vezes, tem pessoas que são muito boas em tecnologia e são entusiastas dos criptoativos e querem entrar nesse mercado de intermediação. Só que eles não têm nenhuma experiência em prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eles se submetem, até contra a própria vontade, a esses riscos de serem utilizados pelo crime organizado para a compra, né? Então, é muito importante a capacitação desse setor para que eles também tenham as suas medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, de conhecer o cliente, né, de sinais de alerta e criar todos esses analytics para verificar as operações desses clientes deles. Obrigado, doutora Rochelle. Mais uma, também direcionada para você, Rochelle. Você está sendo aqui campeã de audiência, viu? Essa pergunta não está no anonimato, é do colega aqui, do nosso ouvinte Nelson Rodrigues. Aliás, Nelson Rodrigues, o nosso famoso tricolor, meu Fluminense, dizia que o único time tricolor de verdade no mundo era o Fluminense, né? O restante era só um time de 3 cores. Vamos à pergunta. Primeiro, minha satisfação em rever você e parabenizá-la por suas abordagens.
A Lei 9.613 foi criada tendo algumas premissas, dentre as quais a colaboração do setor privado para a prevenção da lavagem de dinheiro. No setor privado, destacam-se os trabalhos das instituições financeiras, notadamente dos bancos, que, ao que estamos presenciando, exercem muito bem as suas competências. Esses trabalhos parecem não ter fim, conforme vocês demonstraram hoje com novas tipologias. Há algum sistema estruturado dentro do Estado que ajude as instituições de menor porte a se aprimorarem nos seus cuidados com os negócios que conduzem além do obrigatório cumprimento das normas? Assim, dentro do Estado, o que eu posso dizer é que tem as capacitações do PNLD, né, que é um programa que é conduzido ali pelo DRCI, da Secretaria Nacional de Justiça, que é possível se fazer um treinamento específico para instituições financeiras, mas o próprio COAF, ele costuma dar feedbacks individuais, então pode ser solicitado lá para a Coordenação Geral de Monitoramento e Risco, um feedback individual, a gente recebe, hoje em dia a gente está fazendo inclusive online, a gente discute os processos de trabalho do COAF, quais que seriam os principais sinais de alerta aplicáveis àqueles produtos, né, que são lidados por aquela instituição específica, e a gente conversa sobre a qualidade das comunicações, a gente avalia as comunicações juntos, é bem interessante esse processo que a gente realiza dentro do próprio COAF, totalmente, né, gratuito, por óbvio, que é a nossa competência, né, institucional, e a gente recebe, com o maior prazer, a gente tenta encaixar na agenda. E também tem um curso agora do Ecofel, que é um instituto de treinamento do grupo de Egmont, né, que é o grupo das UIFs, que também vai ser online, vai ser aberto, todo mundo pode se inscrever. Ecofel o nome. Ok, Rochelle, obrigado. Bom, temos uma aqui direcionada ao doutor Giacometti. O senhor entende que existe uma outra fase na lavagem de dinheiro, além das 3 já conhecidas, denominada reciclagem do dinheiro? Bem, obrigado. Olha, na minha concepção, as fases de lavagem de dinheiro são para conhecimento, para maior compreensão, para um efeito didático melhor em relação a todo o caminho que o criminoso pratica para, né, tentar, num primeiro momento, se afastar do dinheiro ilícito. Por exemplo, o criminoso que pegou ali os 500 mil numa mala de propina, né? Primeira coisa que o criminoso quer fazer em relação àquilo é se livrar daquela mala. Ele quer se livrar de alguma maneira. E ele vai colocar isso na economia, vai tentar se afastar isso dessa mala de alguma maneira, passar por terceiros, vai dar um jeito. Para depois, né, aqueles 500 mil fruto de propina retornar a ele, ou aos familiares, ou ao destino que ele entender conveniente, intuito financeiro de lucro, de uma maneira aparentemente legítima. Então, eu entendo que essa quarta fase, na verdade, não se faz necessária, né, em relação a toda essa estrutura. Eu ainda privilegio aquela concepção, né? Se for para enxergar de uma maneira didática, lembrando bem como o Robinson falou, que a demonstração efetiva dessas fases não é exigida para fins da demonstração do materialidade e autoria de um caso de lavagem de dinheiro. É um efeito didático, porque muitas vezes a complexidade de uma situação que envolva lavagem de dinheiro exige isso. Os nossos olhos, os nossos ouvidos não conseguem perceber muito bem toda essa engenharia financeira que determinado criminoso faz, e isso facilita muito a compreensão. Mas eu entendo que, com essa concepção em relação às 3 fases que tradicionalmente a doutrina apresenta, já se faz suficiente. É uma opinião, está de sujeito aí também a opinião dos colegas. Alguém gostaria de complementar? Senão eu sigo para mais 2 questões. Por favor, doutor Robson.
Só complementando, eu também entendo dessa forma, essas 3 fases didaticamente são suficientes. Eu gostaria de compartilhar aqui uma coisa que eu sempre gosto de citar e brinco, né? Quando eu conversei sobre isso com o professor Peter, lá da Universidade de Londres, foi um grande pesquisador nisso, até hoje ele na pesquisa e tal. Falei, professor, o que o senhor acha das 3 fases? Ele virou com uma cara para mim desanimado, falou assim, não sei, serve alguma coisa para o senhor? Para mim elas não servem para nada. Mas ele quis dizer o seguinte: para que ficar falando dessas fases todas se basta o cometimento de uma delas, qualquer dos verbos, que o crime já se consumou no mundo inteiro, pelo menos na maioria dos países do mundo que legislam seguindo as recomendações do GAFI, aquela coisa toda. Então, só essa provocação e essa reflexão realmente é mais para fim didático e, na prática, manejou o recurso do crime, temos que estar ali atentos e alerta. Perfeito. Doutora Rochelle, e a outra, a última que eu vou fazer na sequência, aí ela não tem direcionamento, eu faço a pergunta e lanço no ar. Quem pegar, pegou. Tem a ver com a sua fala, com a sua palestra, né? A questão que chegou aqui para mim é a seguinte: a Rochelle comentou sobre um site onde é possível obter representantes de empresas no exterior. Se ela puder informar qual é o site, pois ajudaria em due diligence das instituições. Tá, bom, o site que eu citei especificamente é um site do Reino Unido que diz respeito às empresas no Reino Unido, que é o Company Registry. Mas a maioria dos países da Europa estão tentando constituir esse tipo de site público por causa de uma nova diretiva da União Europeia. Inclusive, está se discutindo no GAFI a possibilidade de se expandir essa determinação, né, de ter registros públicos, inclusive online, para o mundo inteiro. Mas existem outros sites, tipo como Open Corporates. A gente gosta de usar bastante o Open Corporates, porque ele vem ali os endereços também, a gente consegue ver outras empresas que têm o mesmo endereço, que é um indicativo, né, aí de ser uma empresa de fachada, ou junto a PNFD, que talvez não esteja cumprindo devidamente as suas medidas de devida diligência. Então, tem um Corporate Wiki, eu acho que também chama. Então, todos esses sites são bastante úteis, mas aí vai depender do país com que você está fazendo a análise, né? Ok, muito obrigado, doutora Rochelle. Bom, para finalizar, como eu disse, né, veio aqui uma questão, mas ela não está direcionada, então eu vou fazê-la e quem se sentir à vontade, por favor, responda. Com a entrada das novas modalidades de meios de pagamento, existe algum plano de ação para mitigar a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, uma vez que a granulação de valores será maior? Muito obrigado. Posso comentar? Vou iniciar. Por favor. Sim, existe uma preocupação, e não apenas uma preocupação, uma iniciativa já adotada das autoridades, né? Claro, cada um nas suas atribuições, as instituições públicas. Mas, por exemplo, nesse ano, é algo público que os interessados podem consultar. Nós estamos no desenvolvimento da ação número 2 da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que trata justamente da melhor compreensão desse novo ambiente, né? Esses novos métodos de pagamento que vêm aí preceituados pelo GAFI como de importante compreensão e enfrentamento, né, para o fim de prevenção à lavagem de dinheiro. E no âmbito da ação que está em curso nesse ano, os resultados provavelmente vão sair em setembro, foi muito interessante, porque os órgãos mais próximos em relação ao tema, o Banco Central, o COAF, a Polícia Federal e outros tantos, né, que lidam em algum aspecto em relação a esses meios de pagamentos, sentaram à mesa, conversaram, buscaram informações de maneira coordenada, né, como é o espírito da própria estratégia, da própria ENCLA, trazer isso à baila e fazer com que, no âmbito nacional, esses meios de pagamento, esses novos arranjos, as fintechs, todo esse ambiente muito importante para a economia, né, como se fosse um caminho sem volta, possam ser melhor compreendidos e, após essa compreensão, ser sinalizados ali os seus principais riscos e vulnerabilidades, para que as autoridades públicas possam, em parceria com o setor privado,
né, propor, trazer e aplicar mecanismos de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro adequados. Então, as autoridades, as instituições públicas estão atentas a esse novo ambiente, a essa nova tipologia. Deixo aí a palavra aos colegas. Só uma complementação, assim, eu entendo que nós também podemos ser criativos na medida de que esses novos meios também permitem outras medidas de devida diligência que antes não eram possíveis, né? Então, eu entendo que a gente pode fazer análises de sinais de alerta, por exemplo, de localização de equipamento, do uso do mesmo equipamento por diversas pessoas, né, que aparentemente não estariam utilizando, não teriam ligação entre si. Então, assim, eles também trazem a possibilidade da gente pensar novos sinais de alerta e novas formas de detectar a possibilidade da lavagem de dinheiro. Então, eu acho que nós teríamos que sentar juntos e pensar nesses novos sinais de alerta, né? Horário de transação, enfim, uma série de coisas que a gente pode pensar juntos que poderiam ajudá-los na detecção de lavagem de dinheiro, né? Nesses setores, né? Nossas novas tecnologias. Só complementando. Pois não, doutor Robson. Só complementando, bem observado o que o Charlie falou, georreferenciamento de telefones móveis, isso é possível e é tranquilo de fazer com as novas tecnologias existentes, né? E a aproximação do setor público e privado, essa cooperação, essa troca de informação, troca de expertise, isso é fundamental também, essa união de esforços permanente, né? Não só para desenvolver estratégias de detecção, mas de combate também, né? Como nós havíamos falado antes, para tornar a coisa mais célere, no tocante a evitar que o proveito do crime seja pulverizado e sacado em espécie aí, e as pessoas consigam aí prosperar com práticas criminosas, né? Obrigado. Obrigado. Bom, eu gostaria de então caminhar para o encerramento do nosso painel em respeito ao tempo que nos foi proporcionado, né? Estava previsto para concluir agora às 10h15, são 10h17, estamos aí um pequeno avanço do tempo. Eu queria agradecer muito a doutora Rochelle, doutor Giacometti, doutor Robson, pelas belíssimas apresentações e também, por que não, agradecer também a nossa, como eu disse, a nossa plateia qualificada e numerosa. Aí eu aproveito na pessoa do meu amigo Vinícius Santana, que já fez questão de me mandar aqui um WhatsApp dizendo que está nos ouvindo, né? Então, na pessoa dele, eu agradeço a todos os nossos ouvintes aí por participarem do painel e por participarem desse 11º Congresso de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Que tenhamos um dia abençoado. Muito obrigado a todos.